O cantor Christian morreu aos 67 anos, no dia 19 de junho de 2024, em São Paulo. Ele teve uma parada cardíaca e chegou a ser transportado pelo helicóptero da Polícia Militar até o Hospital Samaritano, mas infelizmente não resistiu. E desde então, a família briga pela sua herança. Christian ficou famoso pela dupla sertaneja formada com seu irmão Ralph. Christian e Ralph iniciaram a carreira em 1983 e juntos acumularam mais de 15 milhões de discos vendidos, milhares de views no YouTube e uma coleção de discos de ouro e platino. A dupla sertaneja Christian e Ralph se separou em 2021 devido a divergências de opinião sobre a carreira. Desde 2021, Christian seguiu sua carreira solo e quando morreu em junho de 2024, ele estava com a agenda de shows lotada. Em maio de 2024, por exemplo, ele fez pelo menos 8 apresentações em cidades do interior do Brasil. Não há um valor preciso da fortuna acumulada por Christian. Estima-se que ele tenha um patrimônio avaliado em mais ou menos 600 milhões de reais. Partindo de seu último cachê, que foi de 145 mil reais, caso ele tenha cobrado o mesmo nos seus 8 shows em maio de 2024, apenas nesse mês ele chegou a acumular 1.016.000 reais. A herança de Christian inclui direitos autorais, imóveis e negócios, o que torna o inventário um pouco mais complicado. Os herdeiros encontram dificuldades para identificar a quantia exata do patrimônio do cantor, incluindo valores deixados em contas bancárias. O que não deveria ser um problema, pois com o termo de inventariante, sendo o inventário judicial, ou com a escritura pública de nomeação de inventariante, sendo o inventário extrajudicial, você consegue ir até o banco e identificar os valores que estavam depositados lá. No caso, você tem que ter uma ideia de onde o falecido tinha contas. Alguns bancos desatualizados negam o acesso do inventariante a essas informações. Se isso acontecer, você pode levar impresso para o gerente ou para o setor jurídico a Resolução 452 de 2022. Essa resolução obriga o banco a dar essas informações ao inventariante e que não necessita necessariamente ser uma ordem judicial, pois se o seu inventário é extrajudicial, onde é que você vai conseguir uma ordem judicial? Por essas e outras, é muito importante que você faça desde já um planejamento sucessório, principalmente se você tem filhos com mulheres diferentes. Fazendo um planejamento sucessório, deixando tudo dividido em vida, você deixará apenas boas lembranças e não brigas. O cantor deixou 7 filhos, sendo seus 2 últimos filhos fruto de seu relacionamento com a influenciadora Kay Vieira, de 54 anos, com quem ele estava casado há 29 anos. Kay Vieira é influenciadora digital e fala sobre moda, estilo de vida e yoga. Eles se conheceram em um show do cantor. Os outros 5 filhos de Christian eram de 3 relacionamentos anteriores. Christian também foi casado com a cantora Gretchen quando ela tinha 22 anos e ele 25. Christian e Gretchen não tiveram filhos e o casamento terminou por conta de várias traições de Christian com as chacretes. As chacretes eram as dançarinas do chacrinha. O maior problema da herança de Christian começou com uma disputa entre seu filho Yuri e a viúva Kay Vieira por suposta ocultação de bens. Yuri Silva é filho da primeira mulher de Christian e, segundo a viúva, ele era brigado com o pai. Ele pediu na justiça para ser nomeado inventariante, alegando essa suposta ocultação de bens, mas o seu pedido foi negado e a esposa atual foi nomeada. O inventariante é a pessoa que fica responsável pelos bens do falecido até que se faça a divisão. Conforme o artigo 617 do Código de Processo Civil, existe uma ordem de preferência para a nomeação do inventariante e o cônjuge está em primeiro lugar. A ordem é dessa forma porque supõe-se que quem sabe mais sobre os bens deixados pelo falecido é a esposa ou o marido. Mas tem casos em que o cônjuge sobrevivente não sabe nem pagar uma conta via Pix. Então, realmente há de se ver, né? Cada caso é um caso. A defesa de Yuri está acusando a mulher do sertanejo de apresentar à imprensa apenas o lado dela.
Os filhos dos outros casamentos também passarão a ser representados pela mesma defesa de Yuri. A disputa envolve não apenas a partilha de bens, mas também a administração de ativos financeiros, o que pode influir em futuras fontes de renda para a família. Kay Vieira diz que não há o que temer. Ela é meeira de tudo que foi construído durante a relação e foi casada há 29 anos. E sua defesa pediu que fosse cancelada o segredo de justiça, pois realmente não há nada a esconder. Kay afirmou que Christian não deixou informações sobre aplicações financeiras, contas ou bens no nome dela. O que é irrelevante, pois quando a gente casa, se não for pelo regime da separação de bens, tudo é patrimônio comum do casal. Na comunhão universal de bens, até os bens do passado, ou seja, os bens adquiridos antes do casamento, passam a ser patrimônio comum do casal, ou seja, são divididos. Na comunhão parcial de bens, que é o regime automático hoje em dia, tudo que foi construído na constância do casamento é do casal, é dividido entre o casal. Então, por exemplo, se a esposa tem um carro que está no seu nome, esse carro, mesmo estando só no nome da esposa, deve ir para o inventário, se por acaso foi comprado durante a constância do casamento ou se casaram na comunhão universal de bens, porque esse carro, a metade é do marido. Yuri Silva diz que o seu pai passou para o seu sexto filho, João Pedro, uma casa, quando o rapaz tinha apenas 5 anos de idade. Outro argumento irrelevante, pois você pode doar o que quiser e para quem você quiser, desde que não ultrapasse a metade do seu patrimônio, que deve ser reservada aos seus herdeiros necessários, que são cônjuge, ascendente e descendente. E se o patrimônio de Christian está sendo agora estimado em 60 milhões de reais, essa casa com certeza não custou 30 milhões de reais. Então, essa doação em vida, na verdade, não fará nenhuma diferença no que vai restar para ser partilhado depois da morte. Kay Vieira, a viúva de Christian, afirma que eles viviam do trabalho, de shows e que agora estão realmente passando por um momento complicado. E Yuri e seus irmãos, de qualquer forma, teriam que ser chamados ao processo de inventário, porque eles são filhos do cantor, então obrigatoriamente devem fazer parte do processo de inventário e partilha. Sugiro que a família de Christian procure um advogado especialista em inventários para encontrar com mais agilidade os bens deixados pelo falecido. E só um advogado especialista em inventários poderá dar uma real aula de direito sucessório a Yuri Silva, que, pelo jeito, sempre foi o filho problema, pois não falava com o pai e quer continuar essa briga mesmo depois da morte dele. Se você tem alguma dúvida sobre planejamento sucessório e regime de bens no casamento, quem fica com quem, o que é dividido e o que não é, deixe aqui nos comentários.